Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos 1 Crônicas, capítulos 20 e o 21. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou as forças do exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel, e disse Davi a Joabe e aos maiores do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 460.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora sei servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desabanhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sob os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo?
E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e estenderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dai-me esse lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém.